Existe pessoa certa no momento errado? Eu costumo dizer que eu sou o cara certo no momento errado. Ou eu sou o cara errado no momento certo. Forte, tá? Forte. O que vocês acham, gente? Existe pessoa certa no momento errado? Plaquete Gabriel responde a perguntas de seguidores inscritos. Eu acho que eu vou gostar desse vídeo aqui. A gente separou um monte de perguntas que vocês mandaram e a gente vai tentar responder as que mais fazem sentido aqui, as que a gente gostou mais. O Ivan deu uma olhada e falou assim, pô, Gabi, eu acho que essas aqui são maneiras. Deve sair alguma coisa legal daqui. Não, Ivan? Acho que vai deve sair alguma coisa maneira. A gente vai começar com pedrada, tá? A Júlia Oliveira perguntou o seguinte: como lidar com a incerteza de saber se eu tô no caminho certo? Sabe o que é louco? É que talvez estar no caminho certo seja algo que não existe. Talvez para que eu consiga responder essa pergunta, a gente tenha que partir de um pressuposto em que caminho certo é subjetivo. É uma frase em si, é um lugar que ele não existe concretamente. Eu vou tentar te dar um exemplo. Pode ser que hoje eu decida ir para academia hoje de tarde, mas eu tô muito cansado, meu joelho tá doendo bastante, eu dormi muito mal essa noite e sei lá, pode ser que eu decida ir mesmo assim pela disciplina e pode ser o meu caminho certo. Assim como eu posso ter uma autoconsciência de olhar para minha saúde hoje, entender que existem outras coisas que são prioridades, que um dia faltando na academia não vai ser o que vai me definir de alguma forma e eu escolher ficar em casa e descansar um pouquinho. E isso também pode ser um caminho certo. Você entende que são dois caminhos certos? E no final das contas, não é sobre o caminho em si que eu tomei, é sobre a percepção que eu tenho sobre esse caminho. Pegou? Pegou? O caminho certo, no final das contas, ele não é um lugar específico, mas ele é sobre a percepção ou sobre o que você acha daquele caminho que tu está trilhando. Não é sobre o que outra pessoa vai achar, não é sobre eu ter que escolher uma faculdade certa, é sobre o que eu acho sobre essa faculdade, sei lá. É sobre o que eu acho do caminho que eu estou trilhando. Vamos fazer um raciocínio básico, assim, muito básico. No final das contas, a vida é sobre a gente se sentir bem. E não digo isso para que tu seja irresponsável, tá? Mas tudo que a gente faz, no final de tudo, é pra gente ter mais paz, é pra gente ter mais felicidade, é pra gente fazer coisas que a gente gosta, para que no final a gente se sinta bem. E o seu caminho, para que você se sinta bem, eu tenho certeza que é muito diferente do caminho que vai fazer com que eu me sinta bem. Isso é subjetivo. O seu caminho é baseado na sua história de vida, no que é importante para ti, no que são valores primordiais para ti, no que tu acredita que é o propósito da sua vida. O seu caminho é pautado no que é importante para você, no que faz tu se sentir bem. Então, no final das contas, para eu decidir e para eu entender que eu estou no caminho certo, talvez essa pergunta responda um pouquinho dessa dúvida que tu tem, que é, cara, o que eu acho sobre esse caminho de agora? O que eu acho sobre o que eu tenho vivenciado agora? Tem me feito bem? Tem sido um caminho que futuramente eu possa colher coisas, colher frutos que seriam bons para mim? Tudo que me rodeia aqui nesse caminho tem sido saudável para mim? Eu acho que perguntas como essa, pautada no que eu vou colher no futuro e pautada no que eu tenho colhido no presente, de ser saudável ou não, de ser algo que é importante para mim ou não, tudo isso talvez responderia a nossa pergunta de estar no caminho certo. E sendo muito aberto também, assim como o caminho certo não é concreto, ele é passageiro, porque pode ser que para você, hoje, você esteja no caminho certo, mas daqui a 5 meses você entenda que esse caminho já não é mais o seu caminho certo naquele momento. Vamos lá, vou te dar um exemplo de paixão de vida. Eu, Gabriel, eu tô no meu 3º relacionamento sério. E eu lembro que no meu 1º relacionamento sério, eu tinha certeza que aquele era o meu caminho certo, durante aquele período de tempo. E até que chegou um momento onde eu entendi que não era mais o meu caminho certo. Entende? Chegou o meu 2º relacionamento. Eu entendi que não, aqui é o meu momento certo. Aqui é o meu caminho certo. Eu vou seguir por esse caminho aqui pro resto da minha vida. Mas era enquanto ele estava durando. Era enquanto eu conseguia perceber que ele me fazia bem e fazia sentido eu estar ali naquele ambiente. Então, os caminhos certos da nossa vida, eles também são passageiros. Ok? Tem alguns que são mais duradouros, outros menos. Mas é importante tu saber que não é porque hoje tu tem um caminho certo que daqui a 2 meses ele vai ser o mesmo. Então assim, pensa bem. Entenda o que tu vai colher no futuro.
Entenda se o que você vai colher no futuro vale a pena com o tanto de tempo e energia que tu tá gastando agora, se tem sido saudável para ti. No final das contas, o caminho certo é sobre como tu percebe e como tu se sente no caminho que tu tá tendo agora. A Maria Fernanda trouxe uma pergunta pesada. Existe pessoa certa no momento errado? Ou é uma questão de escolha, assim? É realmente uma dúvida muito complexa, porque vai depender muito do cenário, do contexto. Mas vamos lá, eu vou te colocar numa situação e eu gostaria que você me respondesse se nesse cenário existe uma pessoa certa no momento errado. Vamos lá, sei lá, vamos supor que tu tem 25 anos, tu tá no seu 3º ano da faculdade, você trabalha 8 horas por dia, você tem o sonho de, depois que acabar a faculdade, você ir para fora do país, e a sua rotina tem sido um caos. Tu tem prioridades específicas em casa, seja de conseguir colocar comida na mesa, seja de crescer profissionalmente, sei lá, sua vida tá uma confusão absurda e tu conhece alguém. Tu conhece alguém com valores específicos, tu conhece alguém que te faz muito bem, que tu a valoriza, tu conhece alguém que tem todos os pré-requisitos em si que você gostaria que tivesse numa pessoa. Mas talvez naquele momento tu olha para a relação e tu pensa o seguinte: caramba, essa pessoa tem tudo que eu quero, mas parece que no momento de agora eu não vou conseguir dar a atenção que eu gostaria de dar para essa pessoa. Eu não conseguiria nutrir o relacionamento da forma com que eu gostaria. Tu acha que esse é um caso que vale a pena? Tu acha que nesse caso, essa pessoa que está pensando de caramba, essa pessoa tem tudo que eu quero, mas no momento em que eu estou vivendo parece que eu não vou conseguir dar a atenção que eu gostaria de dar? Ou tu é do tipo de pessoa que fala, não, quem quer dá jeito, quem quer funciona. Você entende que é uma resposta subjetiva? Eu vou te falar o que eu acho, vou te falar o que o Gabriel em si, tanto o Gabriel psicólogo quanto o Gabriel acha nessa situação. Eu acho sim que existe pessoa certa no momento errado, mas tudo vai depender de acordo com quais são as suas prioridades naquele momento. Porque pode ser sim que tu encontre pessoas completamente apaixonáveis, mas talvez tu não queira viver aquilo naquele momento. Talvez a energia que você gostaria de gastar naquela situação, naquela época da sua vida, seja um outro momento. Eu já passei por isso. E eu acho que eu fui bem sincero com a pessoa na época. Tinha acabado de ficar solteiro, sei lá, eu estava há 4 anos num relacionamento. Fiquei solteiro, foi a primeira vez que eu fiquei solteiro na minha vida. E eu lembro que eu estava numa sede de crescer profissionalmente muito grande. Foi, sei lá, logo 1 ano e meio depois que eu terminei a minha faculdade. Queria trabalhar pra caramba, queria viver a minha vida e me priorizar de uma certa forma. Eu encontrei uma pessoa que parecia que ela era perfeita, em todos os cenários. Tinha tudo que eu gostava, tudo se encaixava. Mas eu lembro que naquela situação, para aquele tempo da minha vida, foi algo que, pelo menos para mim, eu, como Gabriel, não gostaria de despender tempo do que eu tinha para nutrir aquela relação. Porque eu não sei se você sabe, tá? Mas relacionamento ele é nutrido com energia, com tempo, sabe? Com abdicar de coisas do meu dia para eu realmente conseguir dar a atenção necessária para aquela pessoa. Ah não, Gabriel, se a pessoa é certa, ela vai entender que aquelas poucas mensagens que você troca no dia a dia vão ser suficientes, ela vai entender que é um investimento esse relacionamento para que, sei lá, daqui a 2, 3 anos vocês tenham mais tempo para nutrir a relação, ela vai entender isso. Vai mesmo. E aí eu te pergunto de uma forma muito sincera, nem sempre um relacionamento precisa ser vivido e precisa ser nutrido com uma expectativa de que um dia ele seja algo que a gente gostaria que ele fosse. Talvez não. Talvez eu gostaria de me relacionar com alguém que hoje eu já entendo que me faça bem. Talvez eu não precise investir num relacionamento. Talvez sim, talvez não. Depende muito do que tu acha e do que faz sentido para ti. Mas sim, respondendo a essa pergunta, eu acho que existe pessoa certa no momento errado. Eu acho que existe pessoa errada no momento certo, isso confunde a nossa cabeça pra caramba. A pessoa que parece que é a pessoa certa, mas não é, claramente não é. Existe, você já viveu isso, Ivan? Quero ter alguém, aí chega uma pessoa ali que ela parece ser a pessoa. Cara, quando você se sente pronto, principalmente quando você fica muito tempo no momento errado, quando chega o momento certo, você fala, pô, agora eu tô pronto, só parece tranquilo. É isso aí. E aí você tenta encaixar essa pessoa num lugar que não é a pessoa, cara. Acontece isso às vezes. Vocês se metem numas enrascadas, já me meti também, tá? Admito. De
achar que eu quero namorar, que eu quero ter um relacionamento sério agora, aí aparece uns trem assim que eu falo assim, não, é pra ser essa pessoa, mas claramente não tem nada a ver. Acontece, gente. Acontece. Tudo tem a ver com a prioridade que eu tenho no momento, qual é o tanto de energia em si e disposição que eu gostaria de despender para esse relacionamento. Então, respondendo a pergunta, eu acho que existe sim. Inclusive, o Ivan tá lembrando aqui que se você quiser uma resposta às dúvidas que tu tem, comenta nesse vídeo aqui. No próximo vídeo de respondendo perguntas de seguidores, a gente dá uma olhada e, dependendo da sua pergunta em si, a gente consegue colocar aqui no vídeo, ok? O Isaac Cunha perguntou o seguinte: qual foi o maior aprendizado que você teve na adolescência que mudou a forma com que você enxerga os relacionamentos e a vida de uma forma geral hoje em dia? Pô, baita pergunta. Baita pergunta. Se eu te falar o principal aprendizado, eu acho que eu não conseguiria te elencar. Principal. Porque eu não sei se eu consigo colocar ele num nível de principal importância. Mas eu vou te falar algo que realmente mudou a minha vida na adolescência ao perceber a vida a partir dessa ideia. Eu lembro que na minha vida como um todo, desde a minha adolescência, as pessoas que estavam ao meu redor, elas eram muito importantes para mim. E ainda assim elas são importantes, ok? Mas elas ocupavam um espaço na minha vida que tiravam uma energia que eu poderia investir em mim e automaticamente eu colocava nelas. E quando eu digo de colocar energia nelas, era tomar decisões pautadas no que elas pensariam, tomar decisões pautadas no que as pessoas achariam legal ou não. Na adolescência é muito comum, né? A gente se moldar em relação ao que é maneiro, ao que os outros pensam, ao que aquela pessoa vai achar de legal ou não, se vai ser mico ou não vai ser mico. E no final das contas, ali, sei lá, até os meus 17, 18, 19 anos, nem era adolescência, já era eu como um jovem adulto, eu ainda tomava muitas decisões pautadas nisso. E eu acho que uma das principais coisas que mudou a minha vida, na minha adolescência como um todo e na minha vida como um jovem adulto, foi entender que as pessoas são importantes, mas a pessoa mais importante da minha vida ainda sou eu. E essa regra se encaixa na vida de todas as pessoas. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, para as pessoas, eu não sou tão importante assim. Porque na vida das pessoas, ela é a pessoa mais importante na vida delas. Assim como na minha vida, eu preciso ser a pessoa mais importante na minha vida. E quando tu entende isso de uma forma concreta, não é só tipo, legal essa frase, bonitinha. Não é frase de você postar no stories do Instagram com uma música bonitinha de fundo e, ok, legal. Não, é tu entender essa frase e você aplicar essa frase. Porque nessa frase exige tu abrir mão de momentos onde vai, sei lá, deixar seus pais felizes, talvez abrir mão de decisões que vão deixar eles orgulhosos, em prol de tu tomar uma decisão que vai te deixar orgulhoso. É tu abrir mão de algumas amizades que já não fazem mais sentido. É tu viver escolhendo roupas, escolhendo caminhos em relação à profissão, escolhendo destinos que tenham a ver primeiramente contigo, com o que te vai fazer bem, não o que vai fazer bem para outras pessoas que estão ao seu redor. Eu acho que quando eu tive essa mudança de chave, sim, de ser visto talvez um pouco mais como egoísta em alguns momentos, eu acredito que a minha vida caminhou consideravelmente melhor. Porque no final das contas não era o Gabriel tentando agradar pessoas que estavam ao redor dele. Era o Gabriel fazendo coisas que eram importantes para ele, para o desenvolvimento dele. E sendo muito sincero, eu ouvi diversas vezes da minha mãe frases como: Gabriel, você tá ficando muito egoísta. Você tá gastando menos tempo com seus familiares. E realmente eu tava. Eu lembro que eu olhava para ela e inclusive eu levei isso para terapia, assim, cara, existe um problema? Meu psicólogo falava assim, existe um problema? Aquela técnica, né, de repetir a pergunta, existe, Gabriel, um problema? Em tu olhar mais para a sua vida? Então, assim, foram momentos que não foram fáceis, tiveram embates, porque sim, pessoas saíram da minha vida, sim, algumas pessoas não concordavam com a forma com que eu pensava, mas se eu não conseguisse entender que o Gabriel é protagonista da própria história dele, e é ele que precisa tomar decisões pautadas nos resultados que ele vai colher, não são as outras pessoas que vão colher, é o Gabriel que vai colher. Eu acho que se eu não tivesse entendido isso, a minha vida não estaria no lugar que está hoje. E sendo muito aberto, eu estou muito feliz onde eu estou. Isso só foi possível justamente porque eu entendi que a minha vida é pautada em mim mesmo. Lógico, existem pessoas que são importantes para mim, existem. Mas no final das contas,
Tudo é baseado no que eu vou colher lá na frente, no que eu vou plantar e no que eu vou colher. Essa aqui é da hora, tá? O Rafael Lam, igual aquele lateral do Bayern de Munique, Lam, fez uma pergunta que eu acho que faz muito sentido para muita gente, que é o seguinte: como falar para uma pessoa que você não quer mais vê-la sem ser um completo babaca? Lá no Ponto de Vista tem uma trilha de desenvolvimento que é em relação a relacionamentos. Lá a gente tem várias técnicas sobre comunicação, sobre como melhorar a minha comunicação, como não ser agressivo na minha comunicação de uma forma geral, como falar pro meu parceiro que eu não tô gostando de uma coisa, como teoricamente não ser babaca. E deixando bem claro que não é só sobre relacionamento amoroso, né? É sobre qualquer tipo de relacionamento. Sobre como tu falar pro seu pai, pra sua mãe, pra um amigo, enfim. Lá a gente explica a técnica específica disso. Se tu quiser saber um pouquinho mais, tem um link aqui embaixo, eu acho que tu vai gostar bastante dos conteúdos que tem lá. Mas resumindo, o que a gente fala lá, eu vou tentar trazer um pouquinho para você, que é o seguinte: existem técnicas sim que fazem com que eu seja menos agressivo, mas a percepção do outro sempre vai ser algo que pode fazer com que você ainda seja babaca mesmo fazendo todas as técnicas possíveis. Porque ser babaca depende de uma opinião de outra pessoa. Vamos lá, vamos supor, eu chego pro Ivan aqui e falo assim: ô Ivan, pô, não gostei daquele vídeo que você editou lá. Eu achei que tu consegue fazer melhor, sabe? Pô, as últimas vezes que tu fez os vídeos foi melhor do que esse último vídeo que você fez, então, pô, não curti muito não. Você achou babaca? Não. Não, ok. O Ivan não achou babaca. Mas você que tá assistindo aí, da forma com que eu falei aqui, tu poderia achar babaca? Poderia. Tem gente que talvez é um pouco mais sensível. Tem gente que talvez é um pouco mais frágil em relação à forma com que recebe. Eu já estive num lugar na minha vida que eu acharia babaca. Já teve uma época que você acharia babaca? Não porque você foi babaca, mas porque eu tinha dificuldade de entender isso como, tipo, uma coisa natural de se falar. Perfeito, perfeito. Acho que isso que o Ivan falou é muito legal, porque tem épocas da nossa vida onde a gente acredita que todo feedback é um ataque à minha identidade. É como se, beleza, ó, isso aqui, essa parada aqui que você tá fazendo, não tá sendo muito legal. Toda vez que eu recebo esse feedback, eu trago pra mim como se fosse uma ferida, um ataque até mim. Ataque à pessoa que o Gabriel é, ataque à pessoa que o Ivan é. Mas parando para pensar muito racionalmente, independentemente das técnicas que a gente tem de não ser um babaca ou ser um babaca, a outra pessoa que está do outro lado, ela também precisa querer entender o que você está falando de uma forma razoavelmente madura, ok? Essa foi a base antes da gente falar da técnica. Porque não adianta a gente falar da técnica e tu colocar toda a expectativa na técnica de comunicação e no final das contas a pessoa não querer receber o que você está falando. E se ela não quiser, tu pode ser um monge, pode ser o cara mais tranquilo do mundo, que mesmo assim ela pode olhar para ti achando que tu é um babaca, ok? Mas uma das técnicas que a gente traz no Ponto de Vista é a técnica de comunicação não violenta. E o que o nosso amigo perguntou aqui é sobre como falar para uma pessoa que eu não quero mais vê-la sem ser um babaca. Então vamos lá, vamos supor, se eu não quero mais vê-la, teoricamente ela está incluída na minha vida, ok? Então eu tenho que partir desse pressuposto. Dentro da técnica em si de comunicação não violenta, um dos primeiros passos que é muito importante a gente tentar trazer para não ser agressivo é falar do comportamento específico que essa pessoa tem feito, que não tem sido muito legal para mim. Porque vamos lá, se essa pessoa não quer mais vê-la, existe um porquê, ok? Existe um motivo. Gabriel, eu preciso falar um motivo? Não. Mas para talvez ser menos agressivo, se você está pensando na pessoa, que é o que o nosso amigo perguntou, se você está pensando na pessoa, às vezes ter algum motivo específico é melhor para que ela entenda de uma forma menos agressiva. Então vamos supor que tem uma pessoa que está aqui e que ela me faz mal porque ela fala muito mal das outras pessoas. É um exemplo que eu estou criando, ok? O que me faz mal e o que faz com que eu queira me afastar dela é o fato dela falar mal das outras pessoas para mim o tempo inteiro. Então eu vou tentar pegar esse comportamento específico para eu utilizar ele como base do argumento do porquê que eu estou saindo de perto dela, ok? Primeiro ponto é esse, primeiro ponto. Pegar um comportamento específico e utilizar ele como base. Não falar que a pessoa é agressiva, não falar que a pessoa é mal educada, não. Vamos tentar não atacar a identidade dela. Vamos pegar um comportamento que ela faz que eu não acho legal, não vamos atacar ela como um todo, só esse comportamento, para ser um pouquinho menos agressivo, ok? Segundo ponto, eu vou falar para ela o que esse comportamento que ela faz me causa.
O que eu sinto com esse comportamento? Ah, ó, fulano, o fato de ultimamente você estar falando muito mal das pessoas, pra mim, tem me deixado incomodado, tem me deixado triste. Traz pra você, traz pro que gera em você, de emoção mesmo. Ah, tem, sei lá, tem me deixado meio ansioso, meio incomodado, não tá muito legal. Entendeu o ponto? Um comportamento específico e o que ele gera em você, ok? E aí a gente vai para um terceiro ponto, que é o porquê. O porquê isso gera esses sentimentos ruins em você. Ó, fulana, pô, ultimamente você tem falado mal de um monte de gente pra mim, e isso não tem sido muito legal pra mim. Por quê? Eu acho falta de educação. Eu acho falta de educação tu falar tão mal assim das pessoas nas costas dela, e quando chegar na frente dela, tu não ter coragem de falar o que tu acha delas. Entende? Então, tá entendendo até aqui? São 3 pontos até agora e a gente vai pro quarto, que é o último, pra gente ferrar e não ser babaca com a pessoa. Primeiro, a gente fala de um comportamento. Segundo, a gente fala o que esse comportamento gera em mim, de emoção. Terceiro, a gente explica o porquê que isso é incômodo pra mim. E o último, a gente vai para um pedido. Nesse caso, como não é um pedido, na verdade pode ser um pedido sim, que é o seguinte, meu pedido é você se afastar de mim e eu me afastar de você. No final das contas, o último é o que eu espero, basicamente. Então assim, pô fulano, você tem falado muito mal das pessoas ultimamente, isso tem me incomodado muito, porque eu acho uma falta de respeito. Eu não concordo com esse tipo de atitude. Então, aí a gente vai para o último ponto, que é, então eu decidi ficar um pouco mais longe de você, tá? Eu peço que tu não entre mais em contato comigo, que, sei lá, que a gente se afaste um pouquinho. Não tá me fazendo bem essa amizade, ok? Com essa estrutura, tu consegue imaginar aí uma pessoa que ficaria brava? Eu consigo. Mas são pessoas que não querem, de alguma forma, entender que a outra pessoa pode não gostar dos comportamentos dela. Tem esse tipo de pessoa que se acha perfeita e que não tem defeito nenhum e qualquer coisa que o outro possa falar sobre mim é algo que eu não concordo. Existe esse tipo de pessoa. Mas utilizando essa técnica, pelo menos a gente consegue chegar num ponto de minimizar percepções do outro, sabe? Eu não estou atacando a pessoa, eu só estou falando que esse tipo de comportamento eu não gosto, me causa determinados sentimentos que eu não gosto e por isso eu vou sair daqui, ok? Certo? Senhores, eu acho que foram boas respostas e foram ótimas perguntas. As próximas eu vou pegar desse vídeo aqui, então comenta, deixa a sua pergunta aqui embaixo, que eu vou tentar te responder da melhor forma. Tamo junto? Te vejo num próximo vídeo, se inscreve aqui embaixo, compartilha esse vídeo com a galera que tu acha que pode se beneficiar dessas respostas.